Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, eu te peço, envia o teu Espírito Santo sobre nós, nos dando agora recolhimento, silêncio interior, silêncio na mente, silêncio nas emoções. Vem desterrar de dentro de nós, Espírito Santo, todo barulho, toda agitação, toda preocupação vã com coisas que nem dependem de nós. Dá-nos uma confiança profunda, Espírito Santo, uma confiança abandonada. Batiza nossa mente e nossas emoções e fala conosco nessa manhã. Que não seja eu a falar, mas tu, ó Espírito Santo, a ministrar, a conduzir, a falar com cada pessoa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Provérbios 16, capítulo 3, acabei esquecendo de falar a palavra, né? Estava fazendo aqui, partilhando com paixão sobre o projeto da minha alma, sobre a canção nova, mas nossa palavra de hoje é Provérbios 16, 3. 16, 3. Ontem, quem estava aqui ontem, acho que só a Rogéria que não estava, a Rogerinha, nós falamos sobre a importância, né, no finalzinho desse ano, de encerrar antigos ciclos, e começar novos ciclos. Então, essa semana eu vou estar também na sexta, eu vou falar um pouco sobre isso. Ontem eu falei sobre o encerrar ciclos, né? Hoje eu vou falar sobre como começar novos ciclos, consagrando tudo a Deus, no caso um novo ano, que começará, hoje é dia 30, né, se eu não me engano, dia 30, isso. Começará daqui a 2 dias, um dia e meio, em ser, né, começará um novo ano, e na sexta-feira eu vou continuar falando sobre esses passos de consagração do novo ano a Deus, né. Esse tempo ele é muito bonito, né? Ele inspira em nós muitos propósitos, ele faz com que nós façamos ali algumas contas, né? Algumas percepções nós tenhamos do que nós vivemos no ano precedente, e ao mesmo tempo no ano ainda no qual nós estamos, e o que nós queremos para o ano novo. Então é importante fazer essa matemática de tudo com Deus, planejar com Deus, nós vamos perceber isso. Provérbios 16, 3. Eu vou ler primeiro a tradução da CNBB, mas eu estou com outras traduções aqui também, que vão nos ajudar, e com o termo original também, que vai nos ajudar. Revela ao Senhor tuas tarefas, e os teus projetos se realizarão. Vou trazer agora uma outra tradução. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus projetos terão bom êxito. Outra tradução. Consagra ao Senhor tudo o que fazes, e os teus planos se realizarão. Veja bem, eu gostei demais desse primeiro verbo. A Bíblia da CNBB escolheu traduzir como revela. Mas esse verbo, do hebraico gaal, poderia ter sido traduzido da seguinte forma, como confiar, ou entregar, ou consagrar, eu gostei demais dessa palavra consagrar, ou revelar. E o sentido etimológico, o sentido mesmo dessa palavra no hebraico, era o seguinte: literalmente você jogar um peso sobre alguém. Vamos supor, olha, entrega ao Senhor a sua xícara, entrega a Rogerinha, dá licença, Rogerinha, não vou jogar em ti não, tá? Abre aqui para mim na câmera 2 aqui, por gentileza, quebra um. Ó, Gaal, eu entrego para a Rogerinha, não vou jogar na testa dela não, essa xícara pode machucar. Mas esse verbo significava justamente isso, eu te entrego, eu jogo. E eu joguei para você, virei as costas, sua xícara, se vira com a xícara, né? Então, o que a Bíblia está dizendo? Entrega, lança, consagra. Olha só que interessante. Eu gostei muito da tradução consagra. Revela, aqui da CNBB é bonito também, quer dizer assim, olha, não faz sem falar para Deus, né? Sem pedir a orientação. Bonito também. Mas esse gaal significa lançar, consagrar, entregar totalmente. Olha o que a Bíblia está dizendo. Consagra, entrega, lança. Confia os teus planos a Deus, os teus projetos, e eles terão bom êxito. Então nós estamos no finalzinho do ano, começando um novo ano. Essa palavra é uma direção para mim e para você. Não é que você não pode planejar, a palavra não está dizendo para não planejar, a palavra não está dizendo para nós vivermos no improviso, a palavra não está dizendo para nós não termos organização, não é isso. Mas a palavra está dizendo, independente do que você for fazer, consagra as suas tarefas, as suas obras a Deus.
e os teus projetos se realizarão. E nós vamos entender o que significa esse consagrar. Essa palavra está dizendo, né, da relação entre a soberania de Deus e o agir humano. O ser humano age, mas Deus é soberano. Deus não é refém do que eu quero. Ele tem um projeto soberano. E essa palavra fala também da necessidade da humildade diante dos planos de Deus. Precisamos ser humildes e abertos. E essa palavra também fala, não nega, como eu disse, o planejamento humano, mas ela corrige a ilusão do controle absoluto. Quantas pessoas não estão ansiosas, tristes, agoniadas, angustiadas, porque perceberam que não conseguem controlar a vida? Eu digo para ti, tu não vai controlar a sua vida, não vai controlar o teu futuro, tudo, né? Claro, uma coisa ou outra, como eu disse, você vai planejar, você vai se organizar, mas a última palavra é de Deus. E tem gente que pira, porque a pessoa tem um esquema mental, ela tem uma dificuldade de mudar, ela tem uma dificuldade de se abrir ao novo, ela vai sempre no mesmo restaurante, pede sempre o mesmo prato, senta sempre na mesma cadeira ali, a mesma mesa, né? É fechada nos esquemas. E isso é complicado na vida espiritual. Por quê? Porque Deus é soberano e Ele tem um sopro novo todos os dias. Ele tem um sopro novo todos os anos. Ele quer inspirar, como eu dizia ontem na pregação, novas estratégias, novos métodos, novas abordagens. Não adianta você enfrentar os mesmos problemas, os problemas de hoje, com os métodos antigos. Não adianta você enfrentar os desafios de hoje com as instruções do ano passado, que deram certo há 10 anos atrás. Não. É preciso se abrir à novidade de Deus. Então, essa palavra, ela não nega, eu repito, o planejamento humano. A gente se planeja, mas ela corrige a ilusão do controle absoluto. O controle não está nas minhas mãos, nas suas mãos, né? Ai, padre, isso me mata, eu fico ansioso. Não. Nós temos que entender uma coisa: o cristianismo é a religião da confiança, é um exercício diário de confiança. É isso que a Canção Nova vive, confiando na providência de Deus todos os dias, todos os meses, para fechar a campanha, desde o seu início, né? É um exercício diário, eu digo não diário, a cada minuto, a cada segundo, da confiança em Deus. Porque talvez você está em pânico porque você não controla o amanhã, mas deixa eu te dizer, Deus já está no seu amanhã. O tempo é uma categoria humana, uma categoria cronológico-filosófica para a gente se situar, mas Deus é o dono do tempo. Para Deus tudo é um eterno presente. Em Deus não existe passado, presente e futuro, tudo para Ele é um eterno presente, tanto que na carta de São Pedro está dizendo, um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Então, ou seja, no seu futuro Deus já está, no seu amanhã Deus já está. Claro, planeje, se programe, não seja irresponsável, mas sempre entenda, Deus é soberano e o controle está nas mãos dele. Você pode repetir isso depois do padre? Meus irmãos aqui vão me ajudar. Deus é soberano. Deus é soberano. Eu planejarei. Eu planejarei. Eu me organizarei. Eu me organizarei. Mas o controle está nas mãos de Deus. Mas o controle está nas mãos de Deus. Eu escolho confiar. Eu escolho confiar. Diante do novo. Diante do novo. Diante dos desafios. Diante dos desafios. Diante do desconhecido. Diante do desconhecido. A minha confiança está em Deus. A minha confiança está em Deus. Então, é assim que a gente tem que começar esse ano. Você está entendendo? Confiando em Deus, entregando, lançando. E mais uma vez eu digo, planeje, porque é importante planejar. Eu vou ser sincero, eu tenho metas e tive metas no início do meu ministério e tive metas como seminarista, e eu penso que é muito saudável você ter uma meta. Você se esmerar, você se disciplinar. Por exemplo, o Sapo é professor de violão. Você sabe, né, Sapo, que quem mais progride no instrumento é quem mais se dedica, né? Se a pessoa falar assim, não, 30 minutos por dia eu vou pegar o violão, logo ela vai estar melhor do que a pessoa que pega uma vez a cada 15 dias, não é? Então, se você tem uma meta, eu quero tocar violão, se você tem uma meta, eu quero escrever um livro, se você tem uma meta, eu quero crescer na vida espiritual, eu quero me formar naquele curso, você se programa, você planeja, você se disciplina, você gasta energia, isso é maravilhoso, maravilhoso, mas a palavra está dizendo, faça tudo isso com Deus. Antes de tomar uma decisão, reze, busque instrução, escute a Deus. Talvez você chegou no final desse ano com muitos planos para o ano que vem. Que lindo, isso é maravilhoso. Mas por que não? A música do Márcio foi muito inspirada, do Padre Jonas, na verdade, que o Márcio cantou. Busca o teu silêncio, meu Senhor, para distinguir sua tua voz. Deus está te chamando ao silêncio.
ao lugar da escuta. Você sabe que hoje cedo, sempre quando eu venho pregar no Sorrindo para a Vida, eu preparo a pregação no dia anterior e cedo eu procuro alguma pessoa que já falou sobre esse tema. Sabe, às vezes é gostoso você ouvir uma outra pessoa falando sobre a mesma palavra que você vai falar, te dá insights, te dá ideias. E sempre quando eu estou ali fazendo a barba, penteando o cabelo, tal, eu deixo tomando café, eu deixo rolando, né, assim, essa pregação. E hoje eu não encontrei nada. Nada. E olha, eu pesquisei em outras línguas, pesquisei em um monte de coisa. Eu falei, mas caramba, né, que coisa, palavra tão conhecida. Daí eu senti Deus falando no meu coração, não, tudo que você já preparou tá bom, eu quero só que você fique quieto, que você fique em silêncio. E eu fui tomar meu café em silêncio, ouvindo ali os passarinhos. Aqui à frente da minha casa tem muitas árvores, né? Ali onde tem aquelas antenas parabólicas, atrás também. E ouvindo os pássaros, né? Coisas que a gente nem ouve mais, né? Porque está sempre com a cabeça ocupada, ouvindo o barulho das coisas, né? As folhas caindo. Me fez tão bem. Deus está te chamando também, como me chamou nessa manhã, ao silêncio. Até um momentinho de silêncio. Padre, mas eu estou na praia. Padre, mas eu estou fazendo festa. Tudo bem, mas você não precisa ficar com o celular toda hora. Você duvido que nesse dia, talvez não, esse final de ano, a maioria das pessoas está dando uma desacelerada, né? Salvo quem trabalha em comércio, em turismo, mas está dando uma desacelerada. Por que não tirar meia hora para visitar o Santíssimo? Por que não tirar meia hora para ler a palavra, escolher um livro, ler a Bíblia? Por que não tirar meia hora para rezar o rosário meditado mesmo, sem ficar com a cabeça em 27 mil lugares ao mesmo tempo? Sei que é um desafio, né? Mas tentar. Por que não ficar quieto sem ver aquela série? A gente acha que a gente descansa só no sofá assistindo. Não, é ilusão. O silêncio nos descansa. O mundo de hoje está carente de silêncio. O excesso de ruídos e barulhos nos tira da comunhão com Deus. Por que não começar o seu ano, ou terminar esse ano, já que nós estamos aqui no penúltimo dia do ano, em oração, em silêncio, apresentando, consagrando, lançando os seus projetos a Deus, em oração. E mais uma vez eu digo, é preciso ter projetos, tá? Como dizia um professor meu na teologia, quem não planeja faz 2 vezes, né? Se você planeja, eu vou fazer isso, você vai fazer. Se você não planeja, você faz 2 vezes, né? Como diz o provérbio chinês, você quer gastar metade do tempo cortando a árvore, gaste 2 vezes o tempo amolando o machado, né? Se programe. Tenha assim metas. O que você quer chegar? Você quer chegar no final do ano que vem da mesma forma que você está nesse ano? Sem aprender nada? Sinceramente, eu fiz um propósito pessoal. Eu não quero me permitir chegar no final do ano que vem sem ter me tornado um pouco mais profundo, sem ter aprendido nada, sem ter crescido. Não dá, gente. A vida precisa progredir. Lembra da parábola dos talentos? Programe sim, planeje sim, mas submeta tudo a Deus, em oração. Hoje precisa ser um dia de retiro. Eu sei que amanhã é mais difícil, né? Véspera, mas talvez dá também, né? Quando eu vou para a casa dos meus pais nesses dias, é uma loucura, todo mundo correndo para todo lado. Meu pai vai ao mercado, visitei minha família no Natal, lá no Paraná. Aí todo mundo foi para o mercado, eu fiquei em casa, falei, que benção, fiquei uns 40 minutos rezando em silêncio, sozinho. Então talvez nessa loucura, né? Dá um tempinho, aproveite, Deus está te chamando ao silêncio, ao deserto. Escute a Deus, Ele tem novas instruções para esse tempo. Eu falo isso profeticamente. Ele tem novas instruções para o seu tempo, tá? Veja bem, esse verbo usado, Gaal, é também usado no Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, consagra o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. E a ideia aqui é transferir, veja bem, o peso das decisões, do trabalho, das preocupações para Deus. Reconhecer que aquilo que fazemos não nos pertence totalmente, mas existe uma soberania de Deus. É buscar direção, instrução antes de agir. E a palavra diz, entrega os teus projetos. A palavra do hebraico é Mak Azeika, que poderia ser traduzido como projetos, obras, planos. Isso significava, na mentalidade do judeu, ações concretas, trabalho cotidiano, decisões práticas. Ou seja, não se trata só de boas intenções. Eu vou apresentar minhas boas intenções a Deus. Não, mas é apresentar e consagrar o ministério, a família, os projetos, o trabalho, as responsabilidades. Eu dizia ontem, talvez você teve um estilo de maternidade até hoje, de paternidade, de ser pai, de ser mãe, de ser esposo, de ser patrão, de ser padre, que não funcionou direito. Então Deus quer te inspirar.
novas coisas, submete os teus trabalhos, as tuas responsabilidades a Deus. Ele quer te inspirar uma nova abordagem, um novo jeito de ser músico, um novo jeito de compor, um novo jeito de pregar, um novo jeito de exercer o seu sacerdócio, no meu caso, um novo jeito de corrigir os seus filhos. E a palavra projetos, né? Também, né? Obras ou projetos, em algumas traduções traz como obras, e mesmo no hebraico tem variação, às vezes se usa uma palavra, às vezes se usa outra. Eu falei do mar Azeikha, e tem outra palavra também que eles usam, que significava pensamentos planejados, estratégias, intenções elaboradas, que é a palavra Makshevoteikha. Não é fácil dizer essas palavras, né? Mas é isso, que significava pensamentos planejados, estratégias. O texto ensina que não basta planejar bem, é preciso submeter os planos à vontade de Deus. É preciso planejar com Deus, ouvindo, agindo a partir da sua palavra. O Senhor nos diz que nós precisamos viver a conversão, e conversão é mudança de mentalidade, é metanoia. E como você vai mudar a mentalidade se não for lendo a palavra, deixando a palavra te transformar? Eu vou ser sincero para ti, esse ano para mim de 2025 tem sido o ano da palavra de Deus. Eu retomei a palavra de Deus. Eu fiz um projeto para ajudar os outros, né, mas eu acabei sendo mais ajudado. Fiz um projeto chamado Leia a Bíblia Inteira Comigo em um Ano, nesse ano de 2025. Se você acompanhou, depois você me diga. Que desde o dia 1º de janeiro até 31 de dezembro, até amanhã, eu gravei um vídeo inteiro, todos os dias, com pouca coisa que eu tenho para fazer, né? Explicando a Bíblia inteira. Chama Bíblia Inteira em um Ano, né? Todos os dias ao meio-dia no meu canal entrou o ano inteiro. E eu dividi os 12 principais períodos da história da salvação e fui estudando, porque para gravar, para explicar, o padre tem que aprender, né? Tem que ensinar. E eu falei, Deus me incomodou muito ano passado, porque eu fui pregar e via que as pessoas não sabiam muitas coisas básicas da Bíblia. Deus me incomodou, eu falei, eu vou fazer uma coisa para ser uma introdução na Bíblia como um todo, nos 73 livros. Não é um método assim pessoal como a Bíblia no meu dia a dia, do Padre Jonas, né? Mas é uma introdução na Bíblia como um todo. E eu achei que ia ajudar as pessoas. Meu amigo, eu fui o mais ajudado. Como assim eu entendi coisas que eu, sinceramente, já tinha feito teologia, já tinha feito filosofia, só que a gente vai mudando, né, com o tempo, a gente vai amadurecendo como pessoa, eu como sacerdote, coisas dos juízes ali daquele período, que a gente não estuda tanto, né? Vai se aprofundando. Gente do céu, eu falei, olha, se nenhuma pessoa for convertida, eu já fui, no sentido assim, né? Deus mudou a minha vida, eu não posso dizer que eu sou o mesmo, e isso impactou a minha pregação, isso impactou a minha oração. Porque, gente, não tem a melhor maneira, o Padre Jonas nos ensinava muito isso. A melhor maneira de você falar com Deus é usando as próprias palavras de Deus, né? A palavra que Deus te deu, né? Os salmos, por exemplo, eles nos dão expressões de oração, eles nos dão pedidos, eles colocam na nossa boca palavras para nós falarmos com Deus, para nós rezarmos, que nós não teríamos por nós mesmos, né? Então, eu fui me aprofundando na Bíblia. E eu comecei, claro, Deus me inspirou. Eu ouvi, eu falei, Senhor, é desafiante, eu não tenho tempo, continuo não tendo tempo. Mas eu fui lá, gravando num microfoninho simples no meu quarto, falei, vamos para cima. E eu tive que estudar. E, meu Deus, como para mim fez bem. Como para mim fez bem. E muita gente está acompanhando diariamente e tal. E no final desse ano, eu falei, cheguei no final do ano, Rogério, eu falei assim, agora tá bom, né? Eu fiquei um ano ensinando a palavra para o povo, né? Mas Deus me cutucou, falou, não. Agora está na hora de você se aprofundar numa outra coisa. Eu falei, mas senhor, eu já sou padre. Ele falou, não estou perguntando se é padre. E eu vou começar no que vem o catecismo em um ano. Eu vou ler e explicar o catecismo inteiro em um ano. E eu tenho certeza que no final do ano que vem, eu vou estar falando, Senhor, obrigado. Eu fui o mais edificado. Porque eu já estudei o catecismo? Sim, estudei. Talvez sistematicamente, mas na época que você é um seminarista, você estuda muito teórico, né? Aquela coisa. Hoje não, já é uma outra vida, uma outra coisa. O catecismo é dividido em 4 partes principais, né? Que celebram o todo da nossa doutrina, e eu já comecei a gravar. Gente do céu, eu já era apaixonado por Santo Agostinho, por Santo Tomás, mas eu fui percebendo nos primeiros números ali, como eles comentam as coisas da Bíblia, como eles colocam, e eu já tinha lido os dois. Falei, gente, eu não tinha percebido. Então, para dizer que eu tenho esse projeto, eu quero ensinar, óbvio, todo dia ao meio-dia vai entrar um vídeo, você pode vir fazer, os vídeos ficam todos lá na playlist, começa quando você puder, tudo bem, mas para mim vai ser bom, porque eu não quero chegar no final do ano que vem raso, eu não quero chegar no final do ano que vem do mesmo jeito que eu estou,
Eu quero aprender mais. Por quê? Porque conhecendo mais a Deus, eu vou amar mais a Deus. Conhecendo mais a Deus, eu vou ter instrumentos para lutar contra os meus pecados, as minhas más inclinações. Conhecendo mais a Deus, a doutrina, a palavra de Deus, eu vou poder ajudar melhor as pessoas. Você está entendendo? Então, às vezes a gente não ajuda um filho porque a gente é raso na fé. Você sabe responder as perguntas que o mundo faz hoje? Porque eu vou dizer para você, essa molecada com esse celularzinho na mão, eles não aceitam qualquer resposta. O primeiro catequista, dizia São João Paulo II na Familiares Consórcio, é o pai e a mãe. Está aqui uma mãe só fazendo assim, ó, do meu lado, a Rogéria. E o pai também, né? Concordando. Sabe, o primeiro catequista é o pai e a mãe. Então você precisa saber, e o catecismo, por exemplo, condensa toda a nossa doutrina, gente. Explicado, é pedagógico, você vê como a igreja é linda, coisas que eu não tinha percebido. Tem um capítulo que explica tudo, aí no final tem um resumo do resumo para você, não tem como você não fixar. Então, para dizer, é um projeto, é um plano, eu submeti a Deus, claro, e Deus nem se opôs. Na verdade, Ele me inspirou, porque é uma coisa que vai me fazer bem, né? Então, planejar, não tentar chegar no final do ano, não querer chegar no final do ano do mesmo jeito. Raso, a vida inteira não cresce, não amadurece, é só churrasco, é só futebol, é só festa. Mas o que cresceu na sua alma? Você cresceu como pessoa, você cresceu espiritualmente, você conhece mais de Deus, você cresceu culturalmente, você leu mais, você se tornou uma pessoa melhor, você melhorou o seu temperamento. Sim, planeje, tenha metas ousadas. Planeje, mas, repito, planeje com Deus, né? Esse texto revela, esse texto não promove uma passividade espiritual, mas ao contrário, ele promove sim um incentivo. O ser humano age, planeja e trabalha, Deus orienta, purifica e dá solidez aos planos. O ser humano age, planeja, trabalha, mas Deus orienta, dá solidez e purifica no processo, né? É uma teologia de colaboração, não de oposição, né? Deus, Ele quer abençoar os seus planos, mas você e eu precisamos aprender a fazer as coisas do jeito de Deus. Precisamos aprender a buscar instrução, mais uma vez eu digo, na palavra de Deus. A nossa mente só vai ser transformada, e o Padre Jonas Abib, nosso pai fundador, o Monsenhor, um visionário lá em 77, já falava isso para os jovens. A nossa mente só vai ser transformada pelo contato diário, concreto com a palavra de Deus, que vai mudando os nossos princípios, que vai mudando os nossos valores, que vai reorganizando as nossas prioridades. A escala de prioridade talvez sua era dinheiro, fama, realização, não precisa mudar. É Deus, é verdade, é família, é trabalho também, é também conseguir bens, pode ser ótimo, Deus abençoe, mas não é a finalidade da sua vida, não pode ser só ter dinheiro, sabe? A finalidade da sua vida não pode ser só acordar, trabalhar, juntar dinheiro, acordar, trabalhar, juntar dinheiro e morrer. Precisa ter algo mais, você precisa crescer para dentro, você precisa enobrecer a sua alma, você precisa desenvolver virtudes, você precisa se tornar uma pessoa mais humilde, mais mansa, mais paciente, mais sábia, mais inteligente. Uma pessoa que tem cultura. É tão gostoso você conversar com uma pessoa que tem cultura, com uma pessoa que sabe, que lê, que é informada, que não fica vendo videozinhos de 30 segundos, raso na internet, e sabe, que acha que sabe de tudo e quer brigar com você, né? É tão gostoso conversar com uma pessoa que lê, que não vê resuminho na internet, mas que lê. Esses dias uma pessoa me dizia, não, mas eu vi o vídeo da pessoa falando isso sobre Aristóteles. Eu falei para ela, leia Aristóteles. Leia. Não para de ficar vendo comentário do comentário e achar que você está se informando. Ai, mas a pessoa disse isso de Santo Tomás de Aquino. Leia Santo Tomás de Aquino. Ai, mas eu vi um vídeo sobre a Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Como eu disse, né? Existem formas pedagógicas. Porque a Bíblia é um compêndio de 73 livros que conta uma mesma história, gente. O Novo Testamento prefigura, tem a tipologia, Cristo o Antigo Testamento prefigura, tem a tipologia do que vai acontecer no Novo, Cristo realiza o que foi prometido no Antigo. É por isso que eu dividi nos 12 principais períodos da história da salvação, estudo, porque faz sentido, né? Você tem que entrar nessa história da salvação, é a sua, é a minha, é a nossa história. Aquele povo do deserto somos eu e você.
Aquele povo, muitas vezes cabeça dura, somos eu e você. Então aprender com a história do povo de Deus, aprender com os erros, deixar essa palavra moldar a sua mentalidade, reordenar as prioridades, repito. E vamos lá, continuando, a palavra fala do bom êxito. Mas é importante ressaltar que é o bom êxito segundo Deus, tá? Não segundo o mundo. Um bom êxito não significa somente sucesso financeiro garantido, né? O bom êxito não significa somente ausência de qualquer dificuldade ou realização imediata de tudo que se deseja, não. Na lógica bíblica, bom êxito é viver em conformidade com a vontade de Deus, produzir frutos que permaneçam, fazer os talentos gerarem fruto. Na lógica bíblica, bom êxito é caminhar na justiça, na santidade, mesmo em meio à cruz. É fazer da sua existência, da sua vida, uma vida agradável a Deus. Isso é bom êxito. Olha, se você olhar para Cristo, nós vemos o bom êxito na vida de Cristo. Ele entregou totalmente a sua missão ao Pai. Ele gaala, lançou, consagrou. Ele confiou as suas obras, os seus projetos, mesmo quando o seu bom êxito parecia um fracasso na cruz. E ele foi confirmado no bom êxito pelo Pai na ressurreição. Ele ressuscitou e teve a maior de todas as vitórias que já existiu sobre a morte, que é, como disse São Paulo aos Romanos, o maior inimigo de todos, o nosso último inimigo, né? Sabe? Então, bom êxito segundo Deus. Nós somos chamados a entender, a olhar as coisas com um olhar transfigurado. Porque às vezes você está se sentindo um derrotado, uma derrotada. Cheguei ao final do ano sem dinheiro, cheguei ao final do ano, não vou conseguir fazer o que eu queria, mas você teve bom êxito. Você produziu o que Deus esperava. E nisso você tem que estar com o seu coração em paz. Bom êxito segundo Deus. Bom êxito, por isso que lendo a palavra a gente vai sendo transformado. Me perdoe, tem muito cristão católico que tem a mentalidade moldada pelas séries, dos streamings, que tem a mentalidade moldada pelos videozinhos do influencer, famoso no TikTok, no YouTube. A sua mentalidade precisa ser formada pela palavra, porque você vai entender que às vezes até o que parece fracasso é uma vitória. Que às vezes o que parece um fim é um começo. Deus está no controle. E eu quero trazer aqui algumas contribuições da patrística, né, aquilo que alguns santos doutores da igreja comentaram acerca dessa palavra. Santo Agostinho dizia: Deus não destrói os nossos planos, mas Ele purifica do orgulho, Ele os purifica do orgulho. Às vezes você tem um plano até que é muito bom. Deus quer realizar aquele plano. Mas no centro daquele projeto está mais você do que Deus. No centro daquele projeto está mais a sua vontade de ser visto, reconhecido, amado, celebrado, do que a vontade de realizar o que Deus quer. Com êxito, com integridade. Então, muitas vezes, Deus vai não destruir o seu plano. Vai acontecer. Mas antes Ele vai purificar o seu orgulho. E como diz Eclesiástico capítulo 2, se entrares para o serviço de Deus, prepara-te para a provação. Submeta-se a Deus como o ouro que é provado no fogo, porque às vezes a gente precisa, entenda o que eu vou te dizer, como disse Davi num dos Salmos, acho que é o 73, se eu não me engano, Davi disse: para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi como fazer a tua vontade, assim eu aprendi como te agradar. E às vezes não, isso é fato, nada purifica mais o nosso orgulho, a nossa vaidade, nossa sede de poder, de reconhecimento, de sermos vistos, celebrados, elogiados, do que as humilhações. Quando Deus permite humilhações, Ele não está te punindo, Ele está purificando você do orgulho. Porque Deus não vai poder te confiar um diamante, uma pérola, se o seu coração estiver inchado de orgulho. Então, Santo Agostinho dizia: Deus purifica os nossos projetos do orgulho, para que a glória dele se manifeste em nós. E às vezes a humilhação vai ser por uma situação de perseguição, às vezes vai ser pelos seus próprios pecados que você não consegue vencer. Claro, não é para você se acomodar, mas você luta, cai, levanta de novo. Humilha a gente, né? Quando você tenta fazer o bem e não consegue, não é verdade? Quando você vive aquele dilema de São Paulo, né? Quero fazer o bem, não faço o bem que quero, faço o mal que eu não quero.
São Paulo chegou a dizer em Romanos 6, quem me libertará desse corpo de morte, né? Olha só o desabafo. Imagina o que esse apóstolo não estava vivendo de luta. Mas depois, em 2 Coríntios 12, a partir do versículo 9, ele disse, olha, tem um espinho de Satanás na minha carne, pedi 3 vezes ao Senhor para me libertar desse espinho, que era algo que o estava humilhando, não sei se era um pecado, uma fraqueza, alguém enchendo a paciência dele. E ele mesmo disse, Deus me respondeu, basta-te a minha graça, porque é na tua fraqueza que a minha força se manifesta, né? Então, às vezes, Deus permite humilhações na realização dos nossos projetos. Porque, às vezes, gente, nós somos muito ensimesmados. Nós nos colocamos muito no trono da nossa vida. Nós exigimos uma estima das pessoas. Às vezes as pessoas vêm falar comigo, padre, mas ninguém me viu. Padre não me consultou. Dá vontade de falar, minha filha, o padre tem que consultar o bispo para fazer as coisas. E dependendo de algumas coisas, nem o bispo ele precisa consultar, porque ele tem autoridade canônica na paróquia. Por que você acha que você é a última bolacha do pacote? Por que você acha que você é tão importante? A pessoa se ofende tanto porque não agradeceram. Ela não se ofende pela ingratidão. No fundo, muitas vezes, ela se ofende pelo orgulho ferido. Eu sou tão bom, tão poderoso, tão santo, como ele pôde não me agradecer? Dá vontade, Deus pega um alfinete e fura o balão, né? Vai murchando o balãozinho. Menos, você não é tudo isso. Então Deus vai purificando pelas humilhações os seus projetos. Porque senão, no fundo, você ia chegar ao êxito no projeto e iria se perder, iria para o inferno pelo seu orgulho. Então Deus permite essa purificação das intenções, no processo. As humilhações, elas são positivas quando nós as enfrentamos com Deus, com fé, né? São João Crisóstomo, doutor da igreja, dizia, o fracasso de muitos projetos nasce da ausência de oração e discernimento. Que pancada, hein? Isso resume tudo que o padre está dizendo até aqui, né? Eu gosto de ler os patrísticos porque não é à toa que eles são doutores da igreja, né? O fracasso de muitos projetos acontece, nasce, por causa, por ocasião, por consequência da ausência de oração, da ausência de discernimento. Então está aí, está começando um novo ano. Como eu disse, você tem projetos. Eu falei dos meus aqui, da Bíblia, do Catecismo, você tem os seus. E tem outros projetos pessoais também, óbvio, tornar mais santo, vencer algumas coisas, melhorar como pessoa, ler mais. Você tem os seus também. Mas, sobretudo em projetos mais assim que envolvem coisas não só da vida espiritual, porque é claro que Deus quer que a gente cresça espiritualmente, né? Mas a gente precisa buscar discernimento e oração. Antes de dar um passo, vai mudar de cidade? Vai mudar de emprego? Vai mudar de país? Vai tomar uma atitude assim mais drástica? Oração e discernimento. E para isso a gente precisa. Busca o teu silêncio, meu Senhor, para distinguir só a tua voz. Mais uma vez eu digo, né? É importante isso. É importante fazer esse silêncio. É importante escutar a Deus. E muitas vezes, eu sei que talvez você seja agitado. Deus não vai esperar que você seja um monge para falar com você. Ele fala com a gente a partir do nosso temperamento, da nossa identidade. Mas mesmo na sua agitação, diminui o ritmo hoje. Silencia, dá tempo para Deus falar. Eu tenho certeza que Deus vai te revelar hoje, como diz Jeremias 33:3, coisas profundas e maravilhosas que você ainda ignora. E que talvez estejam diante do seu nariz, sabe? Diante de você, e você não percebeu. Então busque oração, busque discernimento, busque silêncio para os seus projetos, mas acredite nos projetos que Deus já plantou no seu coração. Acredite, mas os discirna, busque discernir. Talvez o projeto é bom, mas o método que você está empregando é ruim. Talvez o projeto é bom, mas o jeito com o qual você vai aplicá-lo vai ser kamikaze, vai te matar ao longo do caminho. Então não é porque uma inspiração é boa que ela tem que ser feita de qualquer jeito. Tem que purificar a inspiração, né? Purifica a inspiração. Discirna, busca discernimento. Se você é casado ou casada, converse com a patroa, com o patrão, né? Com a esposa. Não vai planejando. Esses dias eu chamei um irmão casado para uma missão comigo. Padre, eu vou ver. Eu falei, não, fala com a sua esposa primeiro. Conversa com ela. E ele, graças a Deus, um homem de Deus, falou, não, padre, vou falar assim. Porque tipo assim, eu assumi compromisso com o pai, mas você não casou comigo, filho.
né? Eu vou embora depois da missão e você vai segurar a onda da sua casa depois, né? Então planeja, você não é casado, você não é solteiro. Você conversa com a esposa. E tem gente que fala assim, padre, é só um dia, né? Só uma vez por semana. Só que antes de assumir um compromisso só uma vez por semana, você tem que ponderar tudo que você já faz naquela semana, né? Como um médico que uma vez me disse, padre, eu estava começando ali minha medicina e eu precisava de dinheiro, então eu assumi só mais 2 plantões na semana. Eu achei que não ia me matar. Só que depois ele falou, eu já tinha 3. E trabalhava durante o dia. Ele entrou num surto, num burnout, quase perdeu a licença médica, porque começou a fazer algumas burradas, não dorme, né? Errou em cirurgia, assistência lá do outro cirurgião, enfim. Então, converse com as pessoas interessadas. Eu gosto de fazer uma coisa, pode parecer metódico, mas como diz o meu velho e sábio pai, cada louco tem a sua mania, né? Quando eu vou fazer um projeto, eu gosto muito de cada 3 em 3 meses, como padre, para mim, eu tenho essa possibilidade, né, de ir para um mosteiro e fico lá em silêncio uns 3, 4 dias rezando, quando eu posso, às vezes 2, às vezes 1, depende da época, né? Eu tenho me planejado para isso. E às vezes, quando eu estou lá rezando, eu gosto de pegar um papel, ou no bloco de notas do meu celular mesmo, quando eu estou para fazer um projeto, e fazer 2 colunas. Rezo antes, claro, faço a coluna dos prós à esquerda, dos contras à esquerda e dos prós à direita. E vou escrevendo. Vou fazer esse projeto nesse ano. Isso vai ter esse pró, esse contra, esse pró, esse contra. O ano passado, por exemplo, eu ia ter um projeto, acho que foi até o da Bíblia. E eu fiz isso lá no mosteiro. E eu vi que tinha 22 prós e 11 contras. Falei, não, compensa, né? Eu dobro. Claro, e eu fui analisando, ponderando, né, o impacto dos contras também, porque tem um contra que talvez vale por 6, né? Mas, claro, como eu disse, o padre não é casado, o padre não tem filhos, né? Então é outra vida. Você talvez que tenha os seus compromissos na sua família, você vai ponderar de outra forma, né? Mas eu gosto de escrever assim, esquematicamente, visualizando, me ajuda, né? Consegue também. Sim. A gente que é casado também consegue fazer isso. Sim, é só se organizar, né? Só se organizar. Às vezes, no minutinho que você tem, você consegue sim escrever, colocar as metas, rever a semana, rever a agenda. Isso a gente consegue fazer. Não, eu digo, o mais difícil talvez seja ir para o mosteiro ficar 4 dias, né? Com Mas, padre, eu posso testemunhar uma Pode coisa? falar, fica à vontade. Na semana Tem passada, né, que a gente estava aqui nesse período de Natal, que muitos viajaram, né, e a gente estava cobrindo escala, e o pessoal até brincou, a Rogerinha não podia estar na missa, que já era ela que ia cantar. Mas você sabe, padre, que até no meu departamento estava meio silêncio, né? Sim. Porque muitos viajaram. Eu fiquei com uma capela só para mim. Né? Uau. Então, naquela meia hora, 1 hora que eu tinha ali, hoje, Jesus é hoje, né? Sim. Sentei ali e fui revendo muitas coisas. Então, a gente tem que ter a sensibilidade... Para perceber a visita de Deus. Para perceber, é agora. Agora eu posso fazer. Sim, sim. Muito bom, obrigado pela contribuição. Claro, fazendo um parênteses, né? Eu penso, eu estava de férias há pouco tempo, eu penso na minha irmã com 2 pequenos. Os da Rogerinha já cresceram, né? Então ela está um pouquinho mais de boa. A minha irmã com os 2 pequenos, olha, é bem difícil. Eu já tive os meus pequenos. Você conseguiu também, na época? Sim. É? Sim, ai, que bom. Tem a hora do soninho, né? Sim. Olha, talvez seja mais difícil, dependendo, mas é possível, né? Se Deus pede uma coisa, Ele vai inspirar, né? Ele vai dar graça, na verdade. Dá. Então, é importante, né, você se programar, sobretudo hoje. Eu sinto que hoje, Rogerinha e irmãos aqui, é um dia que Deus vai dar essa possibilidade para você. De ficar em silêncio. Como a Rogerinha disse, aproveita. Talvez é aquele momentinho ali. Você não falou do mercado? Os 40 minutos do mercado dos seus pais? Sim, foi, justamente. Então, talvez é isso, aproveita, silencia, né? Esse aqui pode ser uma bênção, né? Por exemplo, minhas pregações estão tudo no celular, que maravilha, a gente estuda, tem tema de tudo para falar, ajuda muito, mas em algum momento ele é inimigo também, né? Em algum momento você tem que deixar o celular de lado, né? Para viver esse silêncio com Deus. E concluindo, uma última frase de um próximo doutor aqui, que eu quero concluir com ela, São Gregório Magno: quando entregamos nossas obras a Deus, até aquilo que não se realiza visivelmente produz muito fruto interior. Repito, quando entregamos nossas obras a Deus, até aquilo que não se realiza visivelmente, padre, eu planejei e não aconteceu, produz muito fruto interior. Deus usa daquilo para fazer você crescer, mesmo na humilhação, mesmo na frustração, mesmo na dificuldade. Concluo dizendo, planejar é humano, é bom. Confiar, sobretudo com essa confiança filial, é espiritual, é sabedoria. E entregar, né, consagrar, é ter certeza de colher bom êxito, segundo Deus.
Enfim, é um pouquinho isso. Acho que não vai dar para você mudar a música, Márcio. Não dá. Fico imaginando, é bom a gente também reconhecer isso nos nossos irmãos, né? Fico imaginando o padre Adriano, final do ano que vem, mais profundo ainda, né? Obrigado, viu, padre? Obrigado Deus mesmo, Pai. Se quiser, quero ser fiel, né? Quero gravar, Parabéns. quero prestar atenção, né, no que eu estou falando, porque, como eu disse, a gente que ganha o benefício, né? É O verdade. senhor já me inspirou para o ano que vem, viu, padre? Vai firme, segue aí. É interessante porque o Sapo vai confirmar como professor, como maestro, né? O meu estudo da música ainda é raso, mas eu posso aprofundar. Já me senti inspirado, desafiado, vou rezar, vou colocar diante de Deus, né? Para adequar na minha realidade de família. Mas é interessante, né? Porque quando o Padre Jonas diz, eu sempre confundo a letra, né? Se é ouço, busco, mas ela começa, ouço o teu silêncio, meu Senhor, né? E ouvir o silêncio, nessa disposição de calar, né? Não somente a nossa voz, mas também o coração, né? Para ouvir o silêncio, né? E a gente diz na música, né, que silêncio também é música, né? A pausa, né? Faz parte, né? Então ela é muito importante, né? Numa canção, numa composição, né? Ali às vezes para preparar um refrão, enfim, isso tem um impacto na gente, né? Vamos nos impactar neste dia com este silêncio fecundo de Deus, né? Por isso não podemos cantar outra canção. Ouço teu silêncio, meu Senhor, para distinguir só tua voz. Busco meu cantinho sem ninguém, para só contigo eu ficar. Eu te busquei no barulho, só encontrei solidão. Eu quis me encher de prazeres e mais vazio fiquei, meu Senhor. Mas hoje te encontro na flor, nas ondas do mar, no azul deste céu. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor, sem nada esperar. Hoje te encontro na flor, nas ondas do mar, no azul deste céu. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor, sem nada esperar. Vai entregando o seu coração a Deus nesta oração. Eu sentia, enquanto o padre rezava e pregava, muitas pessoas que hoje estão com o coração muito agitado, com um sentimento de frustração, de medo, de ansiedade. Vamos rezar nesse momento, pedindo ao Senhor Jesus, principalmente o silêncio aqui dentro, sabe? Essa angústia que às vezes não passa dentro de você, esse barulho que fica na sua cabeça, esse espírito de acusação que vem sobre você, dizendo você não fez, você não conseguiu, você não realizou. Esse sentimento de frustração que às vezes vem com uma condenação que é obra do próprio demônio sobre nós. Vamos renunciar a tudo isso. Eu acho que todo esse momento de pregação, de oração, está nos levando a uma conscientização de que Deus está no meio de nós e que é Ele que nos lança, nos joga, nos impulsiona, nos empurra. Então, meu irmão, olha, se não deu certo esse ano, se não foi esse ano, se não aconteceu, não deixe que a tristeza tome conta do seu coração. Vá orando no Espírito, vai pedindo essa libertação interior. Vamos pedindo a Jesus hoje tem pessoas pensando em suicídio. Sabe por quê? Porque o ano para elas foi um ano de morte, de decepção. Eu quero pedir a Jesus que tudo isso que foi sendo acumulado dentro de você, no nome de Jesus, pelo seu senhorio, sua presença, sejam libertas dentro do seu coração. Pessoas que planejaram, sim, mas planejaram às vezes a morte.
porque muitas pessoas planejam a morte, planejam a separação, planejam já no início do ano abandonar a família, entregar, jogar tudo para o alto, porque existe um espírito de desespero e de morte que ronda o fim de ano, porque as pessoas se deixam levar pela frustração, se deixam levar pelo medo. Nós renunciamos, Senhor Jesus, a tudo isso. Senhor, se não deu certo, eu te louvo porque não deu certo. Se não foi como eu pensei, Jesus, louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor por todas as graças derramadas sobre as nossas vidas. E agora Deus nos dá a chance, sim, é a virada de um calendário, sim, mas a sua vida com Deus já está vindo, já está caminhando. Não tenha medo de se lançar, como o Padre trouxe, de se jogar em Deus. Claro, anote, faça metas, mas não tenha medo, renuncie ao medo. O medo é muitas vezes fruto daquilo que nós vamos vendo aqui na internet, nas redes sociais, nesses falsos gurus que nesse final de ano se levantam para dizer vai ser um ano difícil, vai ser um ano de dívidas, vai ser um ano de Deus, porque você está se lançando em Deus. Jesus está tocando em uma mãe de família, Ele coloca no meu coração, que perdeu um filho esse ano. E para você virar esse ano, está sendo muito difícil. É como se você tivesse que enterrar de novo o seu filho. Jesus está te dando a oportunidade de levantar a cabeça e confiar nele. Nele. Então entrega esse sentimento de morte que está no seu coração. Levante a cabeça, entrega a Deus a sua dor. Claro, a dor ela vai persistir por muito tempo, é um luto. Porém, Deus está te dando a graça hoje de ser tocada por Ele. Deus está te devolvendo um sorriso que faz tempo que você não dava para Deus. Jesus está tocando em muitas pessoas que estão com um barulho na cabeça, o barulho do ano, de frases, de coisas que você foi ouvindo, você está carregando como se fosse uma mochila pesada nas suas costas. E neste momento Jesus está libertando você desse peso. Vamos entregar esse peso ali aos pés de Jesus, vamos entregar essa dor, essa sensação, né, de cansaço, de desgaste, vamos deixar a nossa mochila ali e vamos pedir a Jesus, Senhor, me dá o seu fardo. Não foi isso que Ele disse na palavra? Eu vos darei descanso, vinde a mim, meu fardo é leve. Vamos carregar o fardo de Deus, vamos nos lançar, vamos nos jogar em Deus, deixar o nosso fardo para que Ele nos ajude a carregar. Vem, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Vem, Senhor, me ajuda. Vai dizendo, me ajuda, me auxilie. Eu já entrego o meu dia, o meu ano, o meu fim de ano, o meu ano que vem no Teu coração. E creio, Senhor, Você estará comigo todos os dias da minha vida. Bendito seja Deus. Você que rasgou um papel, um projeto, e Deus está cutucando você. Olha, volta, vai. Pega lá aquele projeto, vamos refazer comigo agora. Faça isso. Deus vai te ajudar a te inspirar. Bendito seja o Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Eu louvo a Deus pela palavra hoje que o Padre trouxe a nós. O livro de Provérbios. Quero dizer, Padre, que essa palavra, junto com o Salmo, né? Salmo 36, sim, marcou muito a minha vida, Padre. Profundíssimo. Eu estava vivendo muito antes de entrar na Canção Nova, um período de grande decepção. E eu não tinha realmente uma direção. Eu estava vendo uma frustração muito forte. E uma pessoa rezou por mim, me trouxe esse Salmo 36, que é o que diz aqui em Provérbios 16, põe tuas delícias no Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Padre, esse é um rema para a minha vida. Obrigado por trazer hoje. Que bom. Porque me fez lembrar, né? Põe tuas delícias no Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Louvado seja Deus.